Clube do Livro, na Unicinos FM, também na TV Unicinos. Esaú Jacó, do Machado de Assis, a nossa obra da semana aqui no Clube. O pessoal também pode conferir, além da TV e na rádio, temos no youtube.com/TV Rádio Unicinos, todos os clubes do livro que já fizemos TV e rádio, então Já pode tivemos curtir. muitas obras muito bacanas, né, Rodrigo? Comentadas, Isso. vale a pena. E agora o pessoal pode também conferir, claro, a dessa nova temporada que começou há pouco tempo aqui na TV e na rádio também. E falando nisso, até inclusive nessa obra aqui, cita uma obra que a gente vai ter mais pra frente, que é Macbeth, do Shakespeare. É verdade. Tem um momentinho ali que ele cita, ele faz uma referência de como as bruxas falavam e tal, bem bacana também. Isso aí. Bom, e chegando aqui agora os finalmente também, né, do livro, do Machado, do Esaú Jacó, eu lembro um pouco também, né, de alguns personagens que acabam aparecendo e às vezes acabam não indo aonde tu imaginava que iriam, né? O Pedro e o Paulo acho que são talvez os melhores exemplos disso, né? Que eu imaginava pelo menos sempre que em um momento do livro ia ter um embate, ia ter aquele momento, sabe, da verdade, que um ia dizer pro outro, olha, eu amo a Flora, eu quero ficar com ela, mas não o outro ia dizer a mesma coisa, ia ter aquele embate. E acaba não acontecendo. Não sei se vocês Mas não, têm eles outros tinham, até, também, né? eles tinham até um certo acordo, assim, eu devo ter anotado isso em algum tipo, lugar. De assim, de um aceitasse o outro vencer. Exatamente. E aí E o outro ponto final. tentar a sorte com outra pessoa, de repente, que viesse aparecer, enfim. Mas não acontece, né? Não acontece Não. esse embate. A Flora acaba não escolhendo nenhum dos dois, que é uma coisa que também fica meio triste, né? Porque, poxa... A gente sempre quer ver um romance Claro que é! acontecendo. Uma Ainda coisa- mais vindo do Machado de Assis. Mas uma coisa é que também, tipo, eu não consegui me apegar muito a nenhum dos dois, assim. E as duas personagens, eu acho que a gente consegue conhecer bem a Flora e a mãe, a Natividade, porque os outros parece que ficam bem supérfluos, assim. Não sei se vocês... Eu gosto muito da Flora. Eu achei o personagem muito bom, sabe? Gostoso de ler também quando era o momento que É. pegava ela ali pra contar a história dela. Porque ela é uma personagem que, ainda que ela seja indecisa, né? E ela não consegue nunca decidir entre os dois. E talvez por isso mesmo, Fernanda, que a gente não consegue nunca também pegar partido do Pedro e do Paulo, porque o livro não nos dá essas informações e porque a exatamente. Flora também não se sabe. decide. Então, por isso talvez que a gente nunca... Nós também somos um pouco Flora. A gente nunca se decide entre qual que a gente gosta mais, se é o Pedro ou se é o Paulo. Talvez seja isso que o Machado tentava fazer com o livro. Mas eu gostava muito de ler a Flora, eu gostava muito das conversas que ela tinha com o Aires, sabe? As conversas que ela tinha com os meninos também, ali, o Pedro e o Paulo. Eu gostava de ler esses momentos. Muito mais, na verdade, do que a política, né? Que depois surgia. Sim, tem várias frases, assim, que eu separei. Daí teve uma que fala da Flora, que acho que pode ser que seja a minha preferida do livro. Então, as duas, tristeza e alegria, agasalharam-se no coração de Flora, como as suas gêmeas que eram. Acho que fala bem disso, né? Tipo, ela tinha os dois no coração, né? Tipo, o lado bom, o lado ruim, ou... Enfim. E um aspecto até que a gente não comentou, que é a própria Natividade... aliás, a Flora, ela preferia bem mais estar com a Natividade do que com a própria mãe. Né? Ela acabava se familiarizando, enfim, encontrando coisas mais em comum com a Natividade do que com a mãe dela, né? Também tem um aspecto Tem a parte aí que muito ele bonita, coloca. tem a parte muito bonita que ela tá conversando com a Natividade e aparece no livro ela gostando muito da Natividade porque foi do ventre dela que saiu Pedro e Paulo. Achei uma parte bonita, sim. sabe? Assim, uma outra forma de ver a sogra, entre aspas. Porque tem muita gente que tem problema com a sogra, né? Mas se for pensar, né? É Poxa, verdade. foi ela que deu a luz à pessoa que tu ama, né? Então Sim. tem aquela... E até com o próprio Aires, né? Ele também tinha um carisma muito grande por ela e tudo mais. E ela sempre conversava com ele, o que eu faço agora, meu Deus. Aquela parte que ela tem que se mudar. O que eu faço agora? Eu quero ficar, não quero ficar longe deles. Né? Enfim, ela vai lá e pede ajuda. E ele também cita uma parte em que ele diz que tem realmente uma grande estima por ela. Até a Natividade pediu ajuda pra ele, pra tentar fazer com que Pedro e Paulo resolvessem essa rixa, esses conflitos. E ele conseguia ver muito mais a Flora como, de repente, ter uma filha, quem sabe, né? E ele gostava muito, realmente, de ajudar ela. Pois é, o Aires é aquele sujeito que é meio que a ligação entre todos também, né? Porque ele consegue passear muito bem por entre todos os personagens, por entre todos os cenários também. E eu acho muito curioso, e também, né, pegando um pouco, né, aquela verve do Machado da ironia que ele tem nos livros dele, é o fato dele colocar realmente o Aires como uma pessoa em cima do muro. Um pouco também como a Flora, né, que na verdade não se decide, mas o Aires, por outro lado, ele faz isso de forma intencional, né? Porque ele não quer realmente o combate, né? Ainda que ele dê vários bons conselhos para as pessoas, eu acho que ainda que ele seja em cima do muro, ele consegue ter uma boa visão, principalmente daquela parte ali da tabuleta, que é a parte minha preferida do livro, que ele dá
excelente conselho pro amigo dele, dizendo, olha, bota então o teu nome na confeitaria, porque afinal de contas o teu nome não vai fazer com que ninguém quebre, né, a confeitaria. Se for república, se for império, não importa, né? O que importa é que seja. Eu até achei que ele ia dizer, bom, bota então ali Confeitaria Brasil, que daí tá tranquilo, né? Porque é o país, afinal de contas. Mas eu vi uma vez um filme que falava que o melhor conselho que a gente pode dar é sempre com uma metáfora. Porque daí a pessoa vai ficar refletindo e vai tomar a decisão por ela mesma. Eu acho que pode ser um pouco isso que o Ares fazia, porque ele também não tinha uma opinião formada. Então ele muitas vezes levava as pessoas a tomarem as decisões que seria melhor pra elas, assim. Elas chegavam à conclusão sozinhas, talvez, né? O que tu vai ver como um conselheiro também? Alguém que ouve... E ele também, em alguns momentos, instigava, né, os irmãos em algumas questões. E outra coisa que eu tava lembrando também, que a Flora, ela chegou a perguntar acho que foi pro Pedro, por que eles não se davam bem, né? E o Pedro, não, a gente se dá bem sim. Da onde isso? A gente se dá bem. Então, pra ver mais um exemplo de como a coisa realmente ela não era explícita como a gente poderia imaginar. E eu tava lendo também um artigo interessante, infelizmente não peguei o nome do autor agora, mas que a Natividade também era uma mulher que meio que tentava tolir ali a liberdade dos filhos, tentando, claro, colocar eles como advogado, como médico, tentando sempre botar eles embaixo da asa, né? E eles não, eles tentavam sempre se libertar também, né? E a liberdade deles, infelizmente, vinha através das brigas que eles tinham com o outro. Então eu achei interessante também esse tipo de leitura em cima da personagem, que ainda que não pareça tão óbvio assim quando a gente tá lendo, a gente vê ela talvez muito mais como uma mãe carinhosa, uma mãe que se preocupa com os filhos, mas ela de alguma forma também, né? Ela tentava meio que delinear os caminhos dos dois, do Pedro e do Paulo. Não sei se vocês acharam isso também na Natividade, se ela tolia ou não os seus filhos. Eu acho que sim, até pra impedir que eles brigassem, né? Que eles falam, não, essa é a tua opinião, mas não fala pro teu irmão, tipo, fica em silêncio. Ou... Até eu não sei, não lembro se foi o Pedro ou se foi o Paulo, que mandou uma carta pra ela, uma época, falando, ele frisava muito a opinião política dele, que era totalmente contrária à do irmão. Então, quando na Natividade leu aquela carta, nossa, mas o outro não pode ler isso daqui. E vice-versa, ou não escreve mais esse tipo de coisa nas cartas, sabe? Porque realmente, se o outro lesse, seria um tanto quanto complicado, sabe? Ou até a questão da carreira, um vai ser médico, outro vai ser advogado, assim. Então, eu acho que até uma questão por causa da época, assim, tinha esse direcionamento, né, mais rigoroso, assim. Ser doutores, enfim. E eu trouxe aqui um trechinho do livro pra ler aqui, que é bem no final, assim, que meio que retrata aquela parte que eles voltaram a brigar e já são, então, deputados, e que o conselheiro, né, acaba vendo, né, esse momento que eles estão realmente brigando. Daí eles disseram o seguinte, ó, nada era novidade para o conselheiro que assistira à ligação e desligação dos dois gêmeos. Enquanto o outro falava, ele ia remontando os tempos e a vida deles, recompondo as lutas, os contrastes, a aversão recíproca, apenas disfarçada, apenas interrompida por algum motivo mais forte, mas persistente no sangue como necessidade vital. Não lhe esqueceram os pedidos da mãe, nem a ambição dessa em os ver grandes homens. Mas infelizmente, né, ela não... morre antes também, né, de poder vê-los. Né? O livro acaba antes também, na verdade. A gente nunca sabe se eles se tornaram grandes homens ou não. Eu penso que talvez eles tenham conseguido na carreira política. Mas se eles se tornaram grandes ou não, aí fica... Já são outros 500, né? Fica a dúvida. Fica a dúvida. Eu achei aqui um trechinho de que o autor fala com a gente. E que eu lembro que foi um momento assim que eu tava, e aí, né? Lá na página 105, mais ou menos pouco antes da metade, que ele fala assim, cadê a dama ou as damas, né? Ai, você leitora deve estar se perguntando, cadê a dama ou as damas? Que tipo, a Flora não tinha aparecido ainda e que dá um exemplo ali, que ele pede a confiança. Ai, confia em mim nas novas aventuras que vêm. Ou até na parte também, quando ele vai apresentar a Flora, ele, não, mas primeiro eu preciso apresentar os pais da Flora. Aí ele fala do Batista, fala da Dona Cláudia. Então ele, né, dessa conversa toda, porque eu acho que um dos grandes ganhos do livro realmente é o narrador, assim, né? Eu também. Da maneira como ele conduz. Eu também separei, acho que 2 frases, assim, que tem essa intenção também. Um dos propósitos neste livro é não lhe pôr lágrimas. Então eu achei interessante, tipo, vamos pra... Mas daí... quase pôs, né? A Flora ali, assim, a pessoa mais sentimental ali. Sim. E teve outra que eu tava comentando com vocês antes, da mudança de capítulo. Termina um capítulo assim, e daí outro abraço longo, mais longo, que era da Flora com a irmã do Ares. Daí termina o capítulo, daí começa o outro. Tão longo foi o abraço que tomou o resto ao capítulo. Então... E ele pulou pro outro daí pra poder continuar a história. Aliás, eu quero que a Fernanda Schmidt mostre o livro dela pro pessoal que tá curtindo a gente pela TV, pelo YouTube também ali, que é um livro que é praticamente autografado pelo Machado de Assis, né? É uma versão de 1940. Eu já comentei em outros clubes que eu adoro pegar livro de biblioteca, assim.
Eu acho que além da história do livro, o livro físico também carrega outras histórias, assim. Então, quando eu fui pegar aqui na biblioteca, eu vi esse livro, né, corri. E foi bem legal, assim, claro, teve a questão do português, né? Algumas palavras são um pouco diferentes, né? Verdade, até a grafia, né? Legal. Como a gente pegou esse livro aqui mais novo, né? Que é da LPM, a grafia já é a nova ortografia, inclusive, né? Então... Já tá bem atualizada. E outra dica que eu tava comentando com o Rodrigo antes é que tem no site do MEC, tem a versão do livro, né? Então, quem quiser ler, é só acessar o site. Baixar. A versão legal do livro baixada. Do livro. Que ótimo. Então o pessoal pode ir no site do MEC. Pra quem gosta de ler, né? Porque eu ainda sou aquela leitora que gosta de pegar do livro. Aliás, eu gosto de ter o livro também, de comprar. E esse aqui foi bacana, até comentei um pouco antes, né? De como ele tem ali, tem algumas anotações, tem muitas notas de rodapé e que a gente consegue se situar até nos termos, enfim, de antigamente. Ou quando remete a alguma história. Ou até pra explicar Esaú e Jacó, alguma referência bíblica também. Que o autor acaba trazendo, além desse panorama da vida cotidiana da época, assim. E ainda, claro, uma sinopse ali sobre o próprio autor e e faz uma referência às outras obras também do Machado. É bem legal esse livro. Completo, bem completo, bem bom mesmo. Para fechar então o nosso clube, vamos agora com as nossas considerações finais. Começo com Jéssica Zang, por favor, Jéssica. Bom, então assim, do Machado eu só tinha lido, então, o Memórias Póstumas, né? Então, mas assim, o Machado, o que eu sempre vai me encantar no Machado realmente, o que eu adoro nos escritores, os escritores que eu mais gosto, sempre carregam muita ironia no que escrevem, sabe? Então, e sempre consegue ser leve e engraçado ao mesmo tempo, né? Então, o Machado, apesar de que nesse livro não era tanto como a gente já comentou, mas me fez gostar a partir desse ponto, né? A partir só por ser do Machado. E também foi realmente bem bacana a gente conseguir entender um pouco melhor da história do país através de um quase romance, digamos assim. E se a gente for também tomar as entrelinhas que ele quis dar para os personagens, também meio que a gente podia ver papéis políticos por trás, né, de cada personagem. Então isso que eu achei muito, muito bacana nesse livro, sabe? Todas essas metáforas e entrelinhas que ele conseguiu relacionar. Fernanda Schmidt? Eu também gostei muito do livro. Eu gosto bastante também da história do Brasil, assim, e daí tem aquela parte que fala dos bailes na Ilha Fiscal, assim, também gostei bastante disso. Compartilho da opinião da Jéssica, da questão da ironia, assim, era uma coisa que às vezes estava triconcentrado na história e daqui a pouco ele te buscava, assim, caro leitor, você deve estar se perguntando, enfim. Então, às vezes até, tipo, de tu rir, que nem aquela troca de capítulos, assim, tipo, era uma coisa que tu arrancava o teu riso, né? Então tu te envolve bastante na leitura. Sem dúvida eu recomendo. Acho que não teve um livro até hoje aqui do clube que eu não recomendei, né? Mas com certeza vale a pena ler. E ler da forma que tu falou também, Rodrigo. Acho que com calma, assim. Como se fosse uma novela, quase. Saboreando. Vanessa Soares? Bom, eu acho que dos livros do Machado que eu já li acho que uns 3 ou 4, talvez não seja o meu preferido, assim, mas eu acho que é uma leitura que vale realmente a pena. Esse romance de ambiguidade, do autor muitas vezes deixar o leitor achando que vai acontecer uma coisa e não acontecer nada, ele te dá ele te vira, assim, ao avesso, fala, não, isso não vai acontecer, não é exatamente, ele te engana, né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é legal, porque daí a gente também não fica tão esperando aquele final tão surpreendente, enfim. É muito bom. Bacana, então. Realmente não é o melhor livro do Machado de Assis, na minha opinião. Eu acho, inclusive, que Brás Cubas ali, ou Dom Casmurro também, né, são melhores livros, mas é uma leitura significativa, certamente. É aquele livro também que o pessoal pede pro vestibular, então acho que é um livro interessante para ser lido. Esaú e Jacó, Machado de Assis, recomendo com algumas ressalvas, mas é Machado, como a Jéssica falou, né? Machado de Assis é Machado de Assis e não tem então como dizer, né, que é ruim o livro do Machado de Assis. Não, tem alguns momentos que pode ser mais fraco, mas é um bom trabalho, certamente, do autor. Jéssica Zang, Fernanda Schmidt, Vanessa Soares, pela participação aqui. O Clube do Livro está de volta semana que vem na TV Unicinos, também na Unicinos FM. O pessoal pode curtir também no youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até a próxima.